E aí, meu time? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Daniel e eu vou acompanhar vocês aí na disciplina de Cálculo 3 ao longo desse semestre. A disciplina tem o objetivo de mostrar técnicas de resolução de equações diferenciais ordinárias, certo? A gente vai começar com a introdução, vou falar sobre equações diferenciais de primeira ordem, depois vou falar de segunda ordem e ordem maior, que são técnicas parecidas. Sistemas e a transformada de Laplace. Primeiro, o que é uma equação diferencial? Uma equação é simplesmente uma expressão que envolve uma igualdade e pelo menos uma incógnita. E uma equação diferencial é uma equação onde aparecem as derivadas das incógnitas. Então a gente tem várias maneiras de classificar as equações diferenciais. A primeira maneira é quanto ao número de variáveis independentes. Se a sua incógnita é uma função que depende de uma variável, a equação diferencial vai ser ordinária. Agora, se a sua incógnita for uma função de mais de uma variável e na equação aparecem as derivadas parciais, então a equação diferencial é parcial. Repetindo, se na equação diferencial aparecem as derivadas da incógnita, só derivadas simples, então a equação é ordinária. Se aparecem derivadas parciais da incógnita, a equação é parcial. Podem aparecer derivadas parciais de outras coisas, mas se aparecer da incógnita, a equação diferencial é parcial. A gente tem várias formas de tratar as equações diferenciais. Tem cursos que tratam especificamente de equações diferenciais parciais, mas nós não fazemos isso aqui, certo? Nesse curso a gente vai focar em equações diferenciais ordinárias. Vou mostrar um exemplo de situação onde a gente encontra equação diferencial. Suponha que eu tenho um objeto em queda livre próximo ao nível do mar. Eu quero encontrar uma equação que descreve o movimento desse objeto através da velocidade. Então, o que a gente sabe sobre esse objeto caindo? Pela segunda lei de Newton, a gente sabe que a força resultante nesse objeto é igual à massa dele multiplicado pela sua aceleração. E a aceleração a gente sabe que é a variação da velocidade em relação ao tempo. Certo? Então essa é a força resultante. Por outro lado, a gente sabe que a força resultante ela é composta pela força gravitacional. Essa força gravitacional, a gente sabe que a intensidade dela é a massa do objeto vezes multiplicado pela aceleração gravitacional. E como o objeto está para próximo do nível do mar, a gente sabe que a aceleração gravitacional é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. E a outra força que age sobre o objeto, a gente vai considerar a resistência do ar. A gente vai supor que a resistência do ar é proporcional à velocidade, é uma suposição razoável. Ou seja, a resistência do ar ela é uma constante, que eu vou chamar de gama, vezes multiplicado pela velocidade. Essa constante ela depende da composição do ar, depende do formato do objeto. Então, por um lado, a força resultante é massa vezes o derivado da velocidade. E por outro lado, a força resultante é a força gravitacional menos a resistência do ar. Claro, eu estou considerando aqui que o sentido positivo é para baixo, certo? Então por isso que esse cara aqui é positivo e esse aqui eu estou considerando como negativo. Então aqui a gente tem uma equação diferencial. Claro, a massa, eu estou supondo que a massa do objeto é conhecida, que a aceleração aqui da gravidade também, e a constante de resistência do ar também é conhecida.
Então a única incógnita aqui é a velocidade, certo? Então essa aqui é uma equação envolvendo a velocidade, envolvendo também a derivada da velocidade. Então essa é uma equação diferencial ordinária, porque a velocidade só depende do tempo aqui. E a derivada que aparece é a derivada simples. Existem várias formas de abordar a teoria de equações diferenciais ordinárias. Uma das formas que a gente vai usar aqui é a teoria quantitativa, que fornece técnicas para encontrar soluções das equações diferenciais, certo? A teoria qualitativa estuda o comportamento das soluções, ou seja, eu quero saber como que a solução se comporta quando a variável independente vai para o infinito, quero saber se existem soluções periódicas que ficam se repetindo ao longo da variável, ou se existem soluções constantes, talvez. E também é possível uma abordagem estudando algoritmos para aproximar soluções, certo? Na análise numérica. Então, existem cursos específicos para tratar da teoria qualitativa. Em alguns cursos pode ser tratado também a análise numérica, mas nós não fazemos isso aqui. Nesse curso, a nossa abordagem será focada em técnicas para encontrar soluções dos EDOs. Ou seja, o nosso curso é um curso de teoria quantitativa dos EDOs. Uma outra forma de classificar as EDOs, na verdade qualquer equação diferencial, é a ordem. A ordem é simplesmente a ordem da derivada de maior ordem que aparece na equação. Certo? É um conceito análogo à definição de grau de polinômio. Quando você tem um polinômio, você olha na variável e o maior expoente que aparece no polinômio, certo? Um coeficiente não nulo, é o grau do polinômio. No caso da equação diferencial, a derivada de maior ordem vai definir a ordem da equação, certo? A equação que a gente viu agora no exemplo anterior é uma equação de primeira ordem, porque aparecia a derivada primeira da velocidade. Vamos ver um exemplo onde aparece uma equação de segunda ordem. Isso aqui que vocês estão vendo é um circuito RLC. É um circuito onde aparece uma fonte de tensão, um resistor, um indutor e um capacitor. Certo? A corrente aqui, no sentido usual, é positivo para o negativo. Esse símbolo significa um ponto do circuito que tem potencial zero. Certo? É o terra. Então, a gente sabe que a queda de tensão, certo? A queda de potencial no resistor é proporcional à corrente que passa por ele. Ou seja, a queda de tensão, que eu estou chamando de VR aqui, ela é uma constante vezes a corrente, que eu estou chamando de I. Essa constante é a definição do que a gente chama de resistência. No capacitor, a queda de potencial é proporcional à carga armazenada no capacitor, certo? É uma constante, a queda de potencial no capacitor é uma constante vezes a carga. O inverso dessa constante é o que a gente chama de capacitância. E no indutor, a queda de potencial é proporcional à variação da corrente, certo? Se a corrente for constante, não existe queda de potencial no indutor. Mas à medida que a corrente varia, isso gera uma queda de potencial. E essa queda de potencial é proporcional à variação da corrente, e a constante de proporcionalidade aqui é o que a gente chama de indutância. Pela lei de Kirchhoff, no circuito fechado, a tensão aplicada é igual à soma das quedas de potencial no resto do circuito. Certo? Eu tenho uma tensão aplicada aqui. Essa tensão aplicada é igual às quedas de tensão no resto do circuito. Ou seja, a tensão aplicada aqui é V de T lá, é igual a queda de potencial no indutor, mais a queda de potencial no resistor, mais a queda de potencial no capacitor. Nós sabemos que a corrente que passa pelo circuito é a variação da carga no capacitor, certo? A corrente I é a variação da carga no capacitor. Então a derivada da corrente é a derivada segunda
da carga. Então a gente tem uma equação aqui, a gente assumindo que a indutância, a resistência e a capacitância são constantes ao longo do tempo. Isso aqui nos dá a equação diferencial de segunda ordem em relação à carga armazenada no capacitor. Uma terceira forma de classificar as equações diferenciais é quanto à linearidade. Eu vou dizer que uma equação diferencial é linear sempre que ela puder ser escrita dessa forma aqui, ó. Ou seja, a incógnita aqui é a y, certo? A 0 até a n são funções que dependem somente de t, e g é uma função de t também. A equação vai ser linear se eu puder escrever ela de um lado só as derivadas da incógnita multiplicadas por funções de t, da variável independente, igual à função da variável independente. Isso aqui, na verdade, é uma consequência da definição de linearidade. A linearidade é interessante no seguinte sentido. Suponha que essa função g de t aqui, que é a função que não está multiplicada por nenhuma das incógnitas nem da derivada, seja zero. Se eu tiver duas soluções dessa equação aqui, a soma das duas soluções continua sendo uma solução. Se eu multiplicar uma solução por um número real, qualquer, o resultado continua sendo uma solução. Certo? Isso é uma propriedade das equações lineares. Então, vamos ver alguns exemplos. Essa equação aqui, ó, aparece a incógnita é y e a variável independente é t. Então aparece a derivada, o que multiplica a derivada aqui, a derivada segunda, é 1, é uma função constante. Aqui aparece a incógnita multiplicada por uma função de t, e aqui aparece uma função que só depende de t. Então essa equação aqui é uma equação linear. Nesse outro exemplo, eu tenho a incógnita multiplicada por outra função da incógnita, uma derivada dela. Então isso aqui não é uma equação linear, certo? Ela não pode ser escrita dessa forma aqui. Isso aqui, olha, eu tenho cosseno da incógnita. Isso aqui também não pode acontecer se eu quiser que a equação seja linear, certo? Então essa aqui não é uma equação linear. A equação linear se aparecem só as derivadas multiplicadas por funções que dependem da variável independente. Ao longo desse curso, a gente vai sempre supor que a nossa equação pode ser escrita dessa forma. Eu posso sempre isolar a derivada de maior ordem da incógnita, certo? E escrever ela como uma função que depende das outras derivadas e da variável independente. O que a gente entende por uma solução dessa equação diferencial, no intervalo entre alfa e beta, é uma função, φ, só que as derivadas de todas as ordens até n, que é a ordem dessa equação, existem, e quando eu substituo φ no lugar do y, vai satisfazer a equação, certo? A igualdade vai ser verdadeira para todo t nesse intervalo. Então, uma solução é o que a gente espera que ela seja, certo? Uma função que quando eu substituo no lugar de y, no lugar da incógnita, faz aquela equação virar uma igualdade verdadeira, certo? Em geral é difícil encontrar soluções para uma EDO dada, mas é fácil verificar se a função é solução da EDO, certo? Então o que a gente vai fazer aqui nesse curso, a gente vai só encontrar alguns casos onde é possível descrever a solução. Mas na maioria dos casos, inclusive nos que aparecem nas aplicações reais, pode ser muito difícil encontrar uma solução e às vezes impossível encontrar uma solução explicitamente. Então a gente tem que trabalhar com a teoria qualitativa ou trabalhar com análise numérica. Por enquanto é isso. No próximo vídeo eu vou falar como a gente pode resolver equações lineares de primeira ordem. Até a próxima.